Bem, alunos do sexto ano, começar mais uma videoaula, né? Aí lembrando que a gente está dando continuidade ao assunto do livro. No final do vídeo eu vou deixar a agenda de vocês com as atividades. Na aula passada não teve agenda porque a gente estava fazendo uma correção e eu pedi para vocês estudarem as páginas referentes a essa aula, tá? Então, se você não estudou antes de assistir o vídeo, olha lá a agenda da aula passada, estude, dê uma olhadinha, aí depois você vem e assiste o vídeo, que vai dar um pouquinho mais de embasamento para vocês, né? Vamos começar. CJK Online, Matemática sexto ano, medidas de um segmento. Quando usamos uma régua para medir nosso caderno, por exemplo, empregamos uma unidade de medida de comprimento, nomeada centímetros. Esse texto até aqui está falando que a unidade que a gente utiliza nas nossas réguas, aqui no Brasil, padrão vai ser o centímetro, que se abrevia em cm. Para medir nossa altura, utilizamos o metro. Então, por exemplo, eu tenho 1,69 m. Então seria 1,69. O que está à frente da vírgula é metro, o que tiver atrás da vírgula, no caso de 1,69, o 69, ele seria um submúltiplo do metro. No caso, o 69 seria referente a centímetros. Então seria 1,69 m. Para medir nossa altura, utilizamos o metro, que se abrevia com m. Medir um segmento significa determinar o seu comprimento em relação à unidade. Vamos utilizar como exemplo os segmentos AB e o CD. São essas duas linhazinhas que vocês estão vendo aqui. Essas duas linhazinhas vocês têm que ter noção seguinte: sempre quando tiver um desenho no livro de vocês, o caderno, não tem como eu representar a figura de uma casa no caderno de vocês com a medida real, porque não vai caber o desenho numa folha. Não tem nem como eu desenhar em uma folha uma porta em medida real. Então a gente vai utilizar unidades de medida, que é uma representação daquele valor, daquela medida. Então, por mais que eu diga que tem um desenho de 5 metros em um desenho, no desenho ele não vai ter 5 metros. Vai ser uma representação ali, mas na realidade aquela informação quer dizer para você que aquele desenho é 5 metros. De início é meio confuso, mas a partir do momento que a gente vai vendo imagens de plantas de casa, objetos, isso vai ficando mais claro. Isso a gente vai ver mais futuramente, mas é importante a gente ter essa noção de unidades de medida e a diferença delas, né? Então a gente observa o AB e o CD. O que é que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que o AB é uma representação menor do que o CD. Se eu dissesse que de A até B fosse 5 centímetros, então CD, se fosse na mesma escala, ele seria aproximadamente quantas vezes maior? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Aproximadamente umas seis vezes maior. Então poderia dizer que CD seria 30 centímetros. Ou no mesmo desenho, eu poderia ter dizendo que CD fosse 5 centímetros. Ele estaria mostrando o mesmo desenho em uma unidade maior, né? Segmento AB cabe exatamente 5 vezes no segmento CD. Então dizemos que tomando AB como unidade, ou seja, AB mede uma unidade, então ele está me dizendo que aqui vai valer uma unidade, um umzinho, né? E está dizendo que CD valeria 5 unidades. Essa unidade seria a unidade mencionada. Se o AB fosse centímetro, seria 1 centímetro. Então, CD teria que ser 5 centímetros. Vamos considerar uma unidade de medida de comprimento que denominamos de U, né, de unidade de medida, nessa os segmentos AB e CD da figura a partir dessa unidade. Determinando que AB e CD têm a mesma medida que U, ou seja, AB é 3U e CD 3U de unidade, por esse motivo AB e CD são chamados de segmentos congruentes. Ele está querendo falar o seguinte: se desse A até B são 3 unidades de medida, e de C até D também são 3 unidades de medida, nós falamos que esses dois valores são congruentes. Aí aqui
vem uma questãozinha matemática. A gente não pode usar a igualdade, porque eles não são iguais. Eles são dois segmentos que têm o mesmo tamanho, mas eu não posso dizer que os dois são iguais. Usar como exemplo essa caneta e essa lapiseira. Os dois têm a mesma medida, mas eu não posso dizer que eles são o mesmo objeto. Então a gente diz que a medida deles é congruente. Quando nós dizemos que a medida deles são congruentes, a informação que a gente está passando é que eles têm as mesmas dimensões, né? Nesse caso, a dimensão é o comprimento. Então a gente não se utiliza da igualdade. A gente vai se utilizar da igualdade com o símbolozinho do tio em cima. Então ficaria símbolo de congruente, né? Só para fixar aqui, é a igualdade com o símbolozinho do tio em cima. Esse símbolozinho vai dizer congruente, mesma medida. São chamados de segmentos congruentes. Dois mais segmentos são chamados de congruentes quando têm o mesmo comprimento em, em uma mesma medida de comprimento. Vamos adiante. Aí aqui a gente sai um pouquinho de unidade de medida e a gente vai entrar nos poliedros. Os poliedros são sólidos, né? O que são sólidos? São objetos que quando a gente observa o desenho, ele é um objeto 3D, tem três dimensões. Ele vai ter altura, profundidade e comprimento. Esses objetos, quando a gente coloca no papel, ele passa a ter duas dimensões. Então, pode ficar um pouco difícil de imaginar ele. Aí você imagina um cubo, né? Um paralelepípedo, por exemplo. Essa imagem, se a gente fosse passar a imagem para um desenho, um caderno, ela ficaria com um aspectozinho um pouquinho estranho, né? Por quê? Porque no papel ele só me permite desenhar esse objeto em duas dimensões. Então, quando eu faço esse desenhozinho aqui, eu não consigo ver a parte de trás dele. Então, qual é o motivo disso? É que todo desenho que a gente for construir, ele vai ser duas dimensões, por mais que passe uma noçãozinha de três dimensões ali. Então vamos lá. Figuras que são formadas apenas por polígonos recebem o nome de poliedros. Poli, né, vem de vários e edros vem de face. Face seria o quê? Seria um desses planozinhos aqui, ó. Ou seria o planozinho de cima, o da frente, o de trás. Essa partezinha aqui a gente chama de face. Dentre os grupos dos poliedros, existem vários outros grupos e classificações. Alguns dos poliedros, como a representação do prédio, da foto que tem no livro de vocês, eu não coloquei aqui, eu quis colocar essa outra foto, não tem outra classificação que não seja o que iremos estudar. Vamos conhecer algumas classificações. Por que eu coloquei essa foto? Essa foto são as pirâmides de Gizé, né? Vou escrever aqui o nomezinho. A gente fala Gizé, parece de José, mas é Gizé. De Gizé. Essas pirâmides elas foram construídas, as três próximas alinhadas com o cinturão de Órion, que são essas três estrelinhas aqui. Ó. Aí por que isso é importante? A gente vê povos antigos se utilizando da matemática para construir, nesse caso eram os grandes sarcófagos dos faraós, se utilizando de técnicas matemáticas impressionantes para sua época, como o alinhamento dessas três pirâmides. E o que é uma pirâmide? A pirâmide vem a ser um poliedro, né? Se a gente desenhar uma pirâmide, a gente não consegue desenhar essa pirâmide perfeitamente, porque ela é um objeto de três dimensões. Então a gente não consegue desenhar as costas da pirâmide. Aqui onde seria a parte de trás, né? A gente não consegue desenhar, mas a gente entende que por trás dessa imagem existe uma continuidade. Então, toda vida que a gente for fazer essa continuidade, nós vamos usar o desenho tracejado, né? Ou então uma linhazinha diferente, para a gente poder estar entendendo. O prisma. Aqui no prisma, nessa imagem, a gente já pode observar ó, que aqui tem uma linhazinha tracejada. Essa linha tracejada, ele está mostrando exatamente a parte de trás do objeto. Note que ela apresenta duas faces opostas. As duas faces opostas vai ser esse triângulozinho aqui, com esse triângulozinho aqui de baixo, de mesma forma e tamanho.
que podem ser de qualquer polígono. Eu posso ter um prisma de um pentágono, né? Eu também posso ter um prisma de um quadrilátero. Então, vou tentar desenhar aqui um de um pentágono. Ó, o mesmo pentágono que a gente tem em cima, nós temos esse pentágonozinho embaixo. Então, essa figura do prisma, ela vai se repetir para baixo e você liga os pontos, né? No caso aqui, que figura é essa? Isso daqui é um triângulo. O triângulo ele tem 3 vértices. Então, você vai repetir esse mesmo triângulo aqui embaixo e você vai ligar esse vértice com o vértice do outro lado do triângulo. É assim que se constrói um prisma, tá? O desenho de um prisma. Continuando. Aí essas faces são chamadas de base, que todas as outras faces são quadriláteros. Essas lateraisinhas aqui serão faces com 4 lados, né? Essa face aqui, desse poliedro aqui, que eu desenhei, do pentágono, ele vai ser uma face com 4 lados. Figuras como essa são chamadas de prisma. Esse objeto é um prisma cuja base é triangular. Veja os seguintes elementos. Aí a gente vê um vértice. Toda vida que vocês veem a palavra vértice, ele vai estar falando de pontos. Toda vida que vocês veem a palavra arestas, ele vai estar falando de linhas ou segmentos de reta. E toda vida que vocês virem essa frasezinha face, né, ela vai estar falando de planos. Então bora lá olhar aqui para esse vérticezinho aqui, ó. Ele está dizendo que bem aqui é um vértice. Aqui nós temos outro vértice, um outro vértice aqui embaixo, um vértice aqui e outro bem aqui. Um total de 6 vértices. Quantas arestas? Arestas, a gente vai ter uma aresta aqui. Nós temos essas 3 formando o primeiro triângulo. Nós temos essas 3 arestas aqui, ó, de baixo, formando o segundo triângulo. E nós vamos ter essa aresta aqui, ó, formando as laterais. Então, são mais 3. Então, é um total de 9 arestas. E quantas faces? Faces, nós temos essa daqui, que eu já pintei. Nós temos essa de trás aqui, 2. Essa daqui maior de trás também, 3. Nós temos essa maior aqui, que eu pintei no início, rabiscando muito, né, esse preso, 4. E nós temos essa do fundozinho aqui, ó. Então, vai ser um total de 5 faces. Existe uma relação matemática entre esses valores, mas daqui a gente vai ver e observar posteriormente, tá? É importante identificar quem é vértice, quem é face e quem é aresta. A gente vem para os paralelepípedos, que é esse objetozinho aqui, ó, que é um estojo que eu utilizei para dar o exemplo para vocês. De novo, vamos lá verificar quem vai ser o vértice. O vértice vai ser os pontinhos. Bora contar logo aqui, depois a gente vai para a explicação. A gente vai ter um total de 8 vértices, 8 pontos. Nós vamos ter o total de 1, 2, 3, 4, 5, essa daqui que está por trás, 6, 7, 8 e as de baixo, né? 9, 10, 11, 12 linhas, né? 12 arestas. E o total de faces é 1, 2, 3, essa daqui que está na lateral 4 e o fundinho do desenho, né? Vê só se eu contei direito. 1, 2, 3, 4. Faltou essa daqui, 6. Então são 6 faces. 6 faces de um objeto. Aí a gente vai para a explicação. É muito frequente encontrarmos na figura espaciais chamadas paralelepípedos, que é um prisma. Ela está presente em caixas de arquivos, caixas de leite, caixas de sapato, edifícios. Veja no desenho.
os principais elementos do paralelepípedo. O paralelepípedo vai ser um prisma de base quadrangular. Então, quando ele falar prisma de base quadrangular, prisma quadrangular, ele está dizendo que a base é quadrada, automaticamente isso vai ser um paralelepípedo, tá? Paralelepípedo faz parte dos prismas, tem que lembrar disso. O cubo. O cubo ele é especial porque ele vai ter todos os segmentos dele, todas as linhas vão ter a mesma medida, todas as faces vão ter a mesma medida também. A gente geralmente conhece ele como um dadinho de 6 lados, né? Geralmente vocês conhecem ele como um dado de 6 lados. O que é que a gente nota? Que essa linhazinha aqui vai ser igual, vai ter a mesma dimensão de todas as outras linhas. A mesma coisa, essa face aqui, ela vai ter dimensão de todas as outras faces. O total de arestas. Se a gente observar, esses valores aqui, ó, vai ser a mesma coisa, né? Porque é, o cubo ele vai ser um prisma, só que com todas as medidas iguais. Então ele vai ter um total de 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Se você olhar lá o dadinho, né, ele conta do 1 até o 6. Cubo é uma figura espacial também chamada de hexaedro. Essa nomenclatura aqui vai vir dos sólidos de Platão, que nós vamos ver mais na frente. Tá? Muito importante os sólidos de Platão. Ele é um caso particular de paralelepípedo, pois é um paralelepípedo em que todas as arestas têm o mesmo tamanho. Então, todas as 6 faces são quadradas. Pirâmide. Pirâmide que a gente viu lá no iniciozinho, que eu troquei a imagem do prédio pela imagem da pirâmide, né? As pirâmides de Gizé. A pirâmide também é uma figura tridimensional. Ela apresenta uma face que pode ser um polígono qualquer. Então, aqui, essa partezinha aqui de baixo, ela tem 4 lados. Mas ela poderia ter 5 lados, 6 lados, de 3 lados até infinitos lados, tá? Seria o desenho de uma pirâmide. Essa parte de baixo a gente vai chamar ela de base. Ela vai dar a nomenclatura da figura. Nesse caso, é uma pirâmide de base quadrada. Se ela tivesse 5 lados, essa base seria uma pirâmide de base pentagonal, ou uma base de 5 lados. A pirâmide do Egito, por exemplo, possui bases em forma de quadrado. Então, ela é uma base de 4 lados. Veja os elementos a seguir. Aí aqui de novo ele está mostrando as arestas, né? As faces e os pontos, que são os vértices. Contar o total de vértices. São 5 vértices. O total de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E o total de faces. O total de faces, vocês sempre vão ver se ele tem 4 lados, você soma mais um, né? Porque esses 4 lados vão ser esses 4 lados da pirâmide e mais a face que está voltada para baixo. Então, no caso, vão ser 5 faces. Corpos redondos. Figuras que rolam são aqueles que têm, pelo menos, uma face superficial curvada, como o cilindro, o cone e a esfera. Esse daqui são a base dos corpos redondos, tá? Você pode ter o tronco de um cilindro. Então, ele foi um cilindro que foi cortado, né? Todos os corpos redondos vão derivar desses daqui, tá? Muito importante. Quais são os corpos redondos? É o cilindro, o cone e a esfera. Assim como os poliedros, existem vários corpos redondos que não têm classificação ou nome específico, como que se associara ao prédio na foto.
Então, se a gente observar essa foto aqui, ó, ele usa uma parte de um corpo redondo, né? Ele não usa um corpo redondo completamente. Isso daqui poderia ser a base de um cilindro, poderia ser a base de uma circunferência, né? Isso daqui existe uma angulação. Ele é mais difícil de ser construído, né? Precisa de um estudo matemático para ter esse desenho aqui, né? Ele não é apenas um arco feito de qualquer jeito. Existe uma forma geométrica por trás dele. Nesse caso aí seria a parte de um cilindro. Se a gente observar aqui, né, ó, puxar aqui, ele vai virar um cilindro deitado. Então, essa construção aí é feita com a parte de um cilindro. Cilindro. Essa forma é encontrada em algumas latas de óleo, embalagem de bolinha de tênis, ou mais comumente também aqueles tubinhos do papel higiênico. O cilindro possui duas superfícies circulares, primeira superfície, segunda superfície. Nós vamos chamar essas duas superfícies de base, que nem um prisma, e elas possuem o mesmo tamanho. Se você apoiar a superfície curvada do cilindro na mesa, ou seja, a parte inclinada e soltá-lo, ele tende a rolar, né? Veja os elementos. Então aqui, o que é que a gente observa dessa figura? Primeiro, ela não vai possuir vértice. E a segunda é que ela vai possuir uma superfície curvada. Eu não vou escrever porque já está aqui. Ela vai possuir uma superfície curvada. Então todos os objetos arredondados eles vão possuir uma superfície curvada. E geralmente não vai possuir vértice. O único que vai possuir vértice é o cone, né? Ele possui apenas um vértice, que é esse próximo que a gente vai ver. Bem aqui a gente tem um único vértice do cone. Ele se liga a uma base circular. Então a gente tem apenas um vértice. Você gosta de sorvete de casquinha? Já lembra o sorvetinho do corneto, né? E já usou o chapéu de palhaço em uma festa de aniversário? Tanto a casquinha de sorvete quanto o chapéu de aniversário têm o formato de um cone. Cones são figuras espaciais que apresentam uma única base circular, diferentes do cilindro, que apresentam duas. Então ele está falando que se aqui fosse um cone, teria uma outra base circular aqui em cima e elas seriam ligadas. Então a gente troca essa base circular de cima do cone por um vértice e liga a base circular de baixo, essa daqui, com esse vértice da parte superior, formando o cone. Em outra face, e a lateral, né, é curvada. Veja os elementos principais. Então os elementos principais vai ser o vértice, a superfície curva e a base. A esfera. A esfera vai ser o mais incomum, porque ele não vai possuir base. Ele vai ser todo feito apenas de uma superfície curvada. Essa figura é popularmente conhecida como bola, mas no nosso estudo o nome correto dela é esfera. Então toda vida lá que tiver a figurazinha de uma esfera, nós vamos chamar ela de esfera, não é de bola, tá? Aí um conceitozinho aqui da esfera. Essa medida aqui, ó, para dar uma volta nela, né? Se a gente fosse partir aqui ela no meio horizontal, é a mesma medida se você fosse partir ela verticalmente. Então essa medida aqui, ó, essas duas medidas são congruentes, né? É a mesma medida. Planificação. Vou pegar aqui uma imagenzinha que eu tenho aqui na área de trabalho para a gente falar um pouquinho de planificação. Planificação é você pegar um objeto que ele é de três dimensões e abrir ele. O melhor exemplo disso é se a gente tivesse um dadozinho de papel e a gente abrisse esse dadozinho, a gente pudesse ver como é formado a estrutura dele. Então a gente sabe que esse dado, a gente viu lá que ele tem seis faces,
Então, se a gente parar aqui para contar, ele vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces. E essas faces, quando houver essa planificação, ela tem que ser reversível. Então, tem que ser de uma maneira que essa figura plana volte a ser um cubo, consiga fechar. Então, os locais que estão esses quadradozinhos aqui, eles não são por acaso, né? Eles estão aí porque seguem uma ordem matemática. Vou voltar aqui para o texto. Esta pasta é uma figura tridimensional, isto é, apresenta três dimensões: altura, comprimento e largura. A ilustração mostra uma mão aberta em uma das faces, que é a superfície A. A junção de uma face com outra determinamos pelo segmento de reta, a aresta, né? A linhazinha. Ele está dizendo que aqui, onde ele está colocando a mão, é A, e essa linhazinha aqui, ó, que junta a pasta, vai ser uma aresta. Esse segmento de reta é chamado B. Vou passar aqui. O encontro de três faces determina o ponto chamado C. Então ele está dizendo que o encontro de três faces ou três arestas, aqui a gente tem uma face, aqui a gente tem uma outra face e aqui a gente tem uma outra face. Esse encontro vai gerar um vértice, né? Agora vamos desmontar e colocar em um plano. Então aqui nessa figura D, ele abriu a caixazinha, né, a pasta, e a gente está vendo esse objeto planificado. Isso daqui é a planificação daquele paralelepípedo, né? Se a gente pode chamar isso daqui de paralelepípedo, pois ele tem uma base quadrada aqui, retangular, e embaixo ele vai ter uma outra base retangular também. Essa mesma base retangularzinha aqui, ó, está dentro da pasta, que é essa mesma parte retangular que ele tem em cima. Quando a gente planifica, a gente pode ver essas duas bases. Essas duas bases e as laterais, né? Aqui uma lateral, lateral, lateral e uma outra lateral. Quando desmontamos os sólidos geométricos e colocamos todas as suas faces em um mesmo plano, estamos fazendo uma planificação. Vista dos objetos. Vista dos objetos é aquela atividade que eu passei para vocês, que eu pedia para vocês escolher um objeto e vocês desenhariam esses objetos visto de frente, de cima e da lateral dele. Quando a gente vai observar um corpo cilíndrico, no caso essa lata, ele só vai ter a vista de cima e da lateral, porque a frente dele vai ser igual com a lateral, né? Além de planificação das figuras espaciais, é importante perceber que um objeto pode ter formas diferentes, dependendo da posição do observador. Então aqui é uma observação de topo, de cima, e uma observação de lateral. Por exemplo, uma lata metálica tem a forma cilíndrica, mas quando observamos de cima, ela vai apresentar um círculo, né? Quando a observamos de lateral, ela se assemelha com um retângulo. Então, se a gente observar que forma geométrica é essa, ela é um retângulo. Esse daqui vai ser o círculo, né? E aqui tem a agenda de vocês. Novamente, eu vou pedir para que vocês assistam o vídeo, estudem as páginas que eu passei na aula anterior e após isso tente fazer as atividades, que é muito importante nesse momento que a gente está afastado, tá? Mas a gente está aqui tendo esse contato digital. Você pode rever esse vídeo várias vezes, você pode estar estudando. A próxima aula eu vou vir com essas atividades resolvendo com vocês, tá? Mas não esperem, façam antes disso. Bons estudos!